Eu voltei em 2011, o ambiente era péssimo. O ambiente era péssimo, recém-campeão da Copa do Brasil, hein? Quase campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro. Sempre tem alguém pra soltar pra imprensa, sempre tem alguém pra bagunçar, pra inventar história. Tem sempre um setorista que vai soltar uma historinha de algum jogador que não é verdade. E aí já tá aquela confusão inteira porque o torcedor compra a briga. E esse é o Vasco que a gente conhece. Agora, sempre revela jogador, sempre vai sair jovem, de talento, porque é a história do clube, seus maiores ídolos começaram lá, e é assim que é. Então, assim, a esperança tem. A torcida do Vasco exatamente, mas o Vasco não a acaba, dificuldade é parece que eles tentam acabar com o Vasco, né? O Vasco não vai acabar nunca. Com a história do Vasco é linda, né? Os grandes momentos do Vasco, cara, os marcos históricos do Vasco são muito bonitos. O Thiago, quando eu comecei no profissional do Fluminense, o time do Vasco, o time desses caras era uma máquina. Eu parava pra ver os fora caras isso, jogar. fora os grandes times que teve. Mas tô falando de primeiro campeão. Campeão da Libertadores de 98, campeão brasileiro de 97. Aquele time campeão de 97 era um absurdo. Torcedores. É aquilo tudo que a gente já falou. A gente lamenta porque cada clube... Primeiro que a gente não tem muita condição até de falar, porque cada clube tem o seu estatuto e, pelo que a gente sabe de Vasco, ele é totalmente protegido para quem está no comando. Porque você viu como é a eleição. Eu sou candidato, por exemplo, o Júlio Brandt, ele ganha, mas ele terá 120 pessoas ao lado dele, o Eurico terá 30 e outras 150. Você conhece quem são? Alguém já ouviu o nome de alguém? Ninguém. E se acham mais importantes do que os jogadores. São esses que causam problema ao clube. São esses 300 também. É isso que é o Vasco há 50 anos. E vai continuar assim, sem transparência. Quem são vocês que estão só atrapalhando o tempo inteiro, nunca entraram em campo para jogar? É isso que a gente precisa saber. Esse é o problema do Vasco. O Vasco ficou um clube com dono, sem ser dono. E aí você vai sofrer sempre, mas tempos melhores virão. Pronto. Melhor depoimento do que esse do Juninho Pernambucano, que é a cara e a alma do Vasco durante muitos anos, um dos maiores ídolos que vestiram a camisa do Vasco, não existe. Tá aí, família vascaína, Juninho Pernambucano, um ídolo do clube. Sem sombra de dúvida, se o Vasco é o gigante que é hoje, Juninho tem muita participação nessa história. Esse depoimento dele aí, essa fala é antiga, mas como serve, né, para o atual momento do Vasco? Pessoas que a gente nem conhece, agentes políticos tumultuando o ambiente do clube, não construindo nada, não sendo competente, gestões que estão arrasando o Vasco da Gama e a gente vê poucos protagonistas dentro de campo, menos ídolos. Hoje o vascaíno fica vivendo de 2 gols, 3 gols ali, esse vai ser ídolo. Então realmente a gente está faltando ídolos para nós torcedores. Então é um depoimento, é uma fala antiga, mas muito atual. Por que eu tô trazendo aqui Juninho Pernambucano? É porque o jornalista Gilmar Ferreira, que realmente durante o ano aí criticou muito a gestão Salgado, principalmente porque entregou o futebol a um cara totalmente inexperiente e que construiu esse vexame no ano de 2021, traz uma fala aqui do Jorge Salgado durante a campanha e aí ele coloca: esse é o nome que o Salgado tanto sonhou. Vamos lá para essa postagem aqui do Gilmar Ferreira e ele destaca aqui a fala do Jorge Salgado e é o seguinte, família, ó: estou amadurecendo a ideia de ter um gestor profissional de futebol. Terá de ser um ex-jogador de seleção com bom trânsito na mídia, conhecido internacionalmente e que queira assumir uma profissão um pouco diferente da atual que existe no futebol. Ele vai ser o responsável pelo futebol do Vasco. Eu acho que aí todas essas características citadas aqui pelo Jorge Salgado, claro que cai muito bem no Juninho Pernambucano. E aí o Gilmar Ferreira coloca aqui, ó: a declaração acima é de Jorge Salgado, então candidato à presidência do Vasco, em entrevista ao GE em outubro do ano passado. Nesta quarta-feira, dia 8, Juninho Pernambucano anunciou o fim da sua passagem na direção do futebol do Olympique de Lyon, onde exercia exatamente a função que agora presidente do Vasco falava em criar. Ídolo do clube, ex-jogador da seleção e com bom trânsito na mídia, conhecido internacionalmente, acrescentaria a formação nos cursos da gestão da UEFA e a experiência num clube europeu. Ou seja, tenho plena certeza de que, a esta altura, o presidente vascaíno já tratou de encaminhar a Juninho um convite para que ele assuma o cargo de CEO de futebol do Vasco. E se não o fez, está esperando o quê? Tá aí a postagem do jornalista Gilmar Ferreira em relação ao Juninho Pernambucano. E aí, família vascaína, queria saber a sua opinião. Será que Juninho Pernambucano aceitaria um convite de Jorge Salgado? Será que teria competência aí para trabalhar no Vasco? Competência, eu acho que sim. Tem, como ele disse ali, experiência aí, bom tempo de experiência no Lyon, num clube europeu. Então poderia acrescentar muito aqui no Vasco da Gama. Mas eu acho que o Juninho não vai aceitar.
não vai colocar aí ser ídolo do clube em xeque para trabalhar no atual Vasco, nessa gestão que a gente sabe aí, toda a repercussão negativa que eles têm perante ao principal ativo do clube. O que fez o Juninho ser ídolo? As conquistas e a torcida ser apaixonada porque o Juninho representou dentro de campo. Então o Juninho vai colocar, será, essa questão, esse ponto, ser ídolo, um cara realmente um dos grandes ídolos do clube, trabalhar para essa gestão, trabalhar para esse atual momento do Vasco? Cara, eu não sei. É um grande nome, eu acho que somaria muito, porque realmente criou experiência num clube europeu, entende muito de bola, poderia ajudar aí na formação do elenco do Vasco. É claro, um ponto interessante é que não trazer o Henrique de volta. Juninho levou o Henrique lá pro Leão, não poderia trazer o Henrique de volta. Meu Deus do céu. Mas é um cara que, porra, muito bom de bola e tenho certeza que somaria. Agora, trabalhar com o Salgado, trabalhar com esse atual momento do Vasco, com essa gestão, acho que não. Queria saber a opinião de vocês. Aquele puxão de orelha que a Carol Pfeiffer deu ali em alguns vascaínos, falando que as redes sociais dela não era para falar de Vasco, repercutiu, chegou até ela. É isso mesmo, família vascaína. Ontem ela fez um pronunciamento que até trouxe aqui no canal no vídeo mais cedo, mas depois fez outro, falando exatamente disso aqui, e eu quero passar para vocês aqui, saber a opinião de vocês, porque tem algumas situações ali que eu não gostei não, se liga só. Mensagens até de novo, né, não dei entrevista pra ninguém ainda, daí saiu notícia que eu tinha reclamado, cansado, né, dos comentários dos vascaínos, etc. Tem muita gente usando isso de má fé, né, assim, pra distorcer as situações pra um lado ou pro outro. E eu queria deixar algumas coisas claras. Eu também vi algumas mensagens, porque tá vendo, torcida do Vasco, carente, não sei o quê. Eu vou discordar de tudo isso, tá? Eu continuo admirando a união da torcida do Vasco. É o que me fez querer ajudar, eu fiquei comovida com toda a história. É isso que me fez, de fato, querer colaborar, mesmo sendo palmeirense, mesmo não sendo aí vascaína desde criancinha, mas eu quero ajudar muito. E então eu não acho que é um movimento de carência, nada disso. E eu vou deixar isso muito claro, tá? Então, reforçando aqui, eu não acho que foi um movimento de carência, pelo contrário, mostra uma união. Eu acho que a torcida do Vasco, quando quer alguma coisa, consegue, porque faz essa pressão e tudo mais. Só deixei claro ontem, aqui nas minhas redes sociais, que vocês não precisam mais me pedir para ajudar, eu já estou ajudando, né? E, obviamente, essa pergunta do tipo, e o Vasco? Eu vou sempre deixar vocês aqui sabendo dos passos, obviamente, dentro da medida do possível, mesmo porque eu assinei um NDA, ou seja, e fui eu que pedi para assinar, tá? Para poder ter acesso às informações do Vasco, para poder de fato ajudar na questão financeira, gestão e etc. Então tem coisas que eu preciso respeitar, que eu não vou poder compartilhar com vocês, mas todas as ações que eu tô fazendo e o que eu tô enxergando, que eu vou poder ajudar, eu vou aqui compartilhando com vocês. Então isso é algo que vocês não precisam me pedir, eu tô junto com vocês. Fechou? Boa noite. Pessoal, de novo vou falar aqui que eu sou isenta de qualquer questão política dentro do Vasco, né? Eu cheguei agora. Então, eu assim, não tô aqui para julgar nenhuma gestão, nenhuma política, nem quem tá de fora. Eu acho que todo mundo deveria estar no mesmo barco, né? Se torcem pro sucesso do Vasco, é pensar em como pode ajudar e não tentar prejudicar nenhuma gestão. Eu acho que esse é um ponto bem importante de reforçar aqui. Outra coisa é que, assim, vamos lembrar, pessoal, eu sei que vocês vieram aqui nas minhas redes sociais, pediram aí minha ajuda, e eu fico lisonjeada com isso, tá? Eu me senti desafiada, assim, porque, de fato, eu fiquei lisonjeada aí com o convite de poder ajudar aí um time tão grande, com tantos torcedores, com tanta história, né? Então não tô aqui de nenhuma forma achando que eu sou a última bolacha do pacote que eu vou resolver todos os problemas. Por isso que eu tô envolvendo um monte de gente pra poder colaborar. Por fim, que essa história já ficou longa, quero de novo pedir pra vocês que confiem, que tenham paciência, não é rápido, e que não confiem aí nas notícias, coisas que saem por aí, porque eu não falei com ninguém. Então, tô falando aqui diretamente com vocês. Se ontem ficou algum tipo de mal entendido, me desculpe. A intenção aqui, pelo contrário, é ajudar e deixar muito claro que eu vou continuar compartilhando conteúdo aqui sobre grana, money e bufunfa, esse é o meu trabalho, mas que eu tô lá junto com vocês, porque eu fiquei comovida com toda a história e eu vou continuar achando que vocês realmente são uma torcida muito grande, apaixonada, e todos os times do futebol brasileiro, nesse momento, precisam, né, de uma gestão mais profissional e de mais cuidado, né, porque depois eu falo um pouco sobre a questão da moeda, né, distorção aí, e como é difícil hoje manter bons jogadores. Tá aí, torcida vascaína, eu vou destacar aqui alguns pontos dessa fala da Carol. Ela coloca aí, ó, muita gente usando isso de má fé. Eu já deixei aqui a minha opinião, família. Qualquer tipo de puxão de orelha que ela venha dar ou venha desistir do Vasco, cara, eu não fico com raiva, porque o vascaíno, ele tá apavorado com o Vasco na mão dessa gestão e fica aí pedindo, pelo amor de Deus, ajudem a gente. Ela nem ligada ao Vasco é. Então, eu já disse aqui mais uma vez e falo, qualquer crítica
tem que ser em cima de Jorge Salgado, porque as promessas de campanha, tudo que ele fez para entrar no Vasco, o Vasco não precisaria de nenhum tubarão, de Carol Paiva, de Camila Farani, de qualquer uma ajuda, porque ele falou que tinha aporte financeiro e tinha a melhor equipe executiva do Brasil. Palavras do Osório. Então vai ficar com raiva de Carol Paiva. Mas agora uma situação aqui que eu não gosto, quando ela fala o seguinte, ó. Ela fala que é isenta de qualquer questão política, mas pede aí que haja união, né, para melhora do Vasco, para ajudar o Vasco, que quem esteja de fora ajude ali a gestão para o Vasco caminhar. Eu já discordo disso. Eu acho que sim, tem que haver verdade no Vasco. Eu já falei isso aqui, verdade constrói união. Olha a eleição dos Mulambo. Quem ganhou lá, seguindo o estatuto? Rodolfo Landim. Foi lá, teve a quantidade de votos, eleito, vai lá, vai ter o triênio dele. Leila Pereira, não teve ninguém concorrendo, mas seguindo o estatuto, teve a quantidade de voto. Quem vai lá? Quem vai assumir o Palmeiras? Leila Pereira. No Vasco, não. No Vasco não foi assim. No Vasco, a eleição que seguiu o estatuto, quem ganhou foi o Levenciano. E quem está assumindo a cadeira? Jorge Salgado. Fez diversas promessas para nós vascaínos, fez tudo o que fez para somar e aí não constrói nada, não mostrou nada das promessas de campanha, não tem planejamento nenhum, projeto nenhum. E aí você quer união, você quer pedir união, apoiar a gestão? Porra, não dá. Não dá. E aí, para finalizar o nosso vídeo, tá aqui, ó. A Identidade Vasco colocou o seguinte, ó. Identidade Vasco afirma já ter obtido 40% das assinaturas necessárias para a convocação da AGE. Eles colocaram essa imagem aí, ó, mutirão para recolher assinaturas para a AGE, sábado, dia 11/12, das 9 às 2, em frente a São Januário. Esse é sim uma situação que todo vascaíno deveria apoiar, porque a gente precisa de verdade para construir união. E essa gestão representa tudo de antigo no Vasco, tudo que realmente trouxe esses 20 anos do Vasco aí, sem títulos, um time totalmente limitado, sem ser competitivo. É isso, Salgado representa a política antiga do Vasco e a gente quer uma mudança no Clube de Regatas Vasco da Gama e o Jorge Salgado não é capaz de entregar isso e não deveria estar na cadeira e a gente sabe quem deveria estar lá. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e muito bom ser Vasco.